Olá, queridos alunos. Olá, internautas. Para quem não me conhece, eu sou Daniel, sou professor de História do CPV e eu vou comentar dessa vez um pouquinho da prova da GV Direito de História para o ano de 2012. Veja só, tivemos 3 questões e o aluno do CPV eu tenho certeza que ficou muito feliz de ver essas 3 questões. A primeira fala sobre absolutismo, primeira questão de História Moderna. Eu comentei com vocês em sala de aula que o ano passado não caiu História Moderna na GV Direito e era muito provável que esse ano caísse. Caiu. Segunda questão sobre a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, com um texto e com os conceitos do Hobsbawm, a questão A, abordando o conceito de dupla revolução do Hobsbawm. Eu também lembro na sala de aula de alguns alunos dizendo: Daniel, não aguento mais ouvir você falar do Hobsbawm, você toda hora cita o Hobsbawm, e aqui caiu o Hobsbawm na prova. E a terceira questão de História do Brasil, eu também falei em sala de aula. Todos os anos na GV Direito cai Getúlio Vargas. O ano passado não caiu. Seria muito provável que esse ano caísse de novo. Tá aí, caiu. Então as 3 questões previstas por nós, vamos a elas comentar rapidamente. Primeira questão sobre absolutismo, e a primeira questão trata de uma visão mais moderna do absolutismo em relação às visões normalmente colocadas nos livros didáticos. A questão é a seguinte: quando a gente fala de absolutismo, dentro das explicações marxistas, existem 3 explicações sobre o caráter do Estado absolutista. A primeira explicação, que é a explicação do Marx, diz que o Estado absolutista é um Estado burguês, proto-burguês, nos termos do Marx. A segunda explicação, que é a explicação do Engels, diz que o Estado absolutista é um Estado no qual existe um equilíbrio entre a burguesia e a nobreza. Essa é a visão do Engels, do século XIX. A visão mais recente, que é a visão do Perry Anderson, diz: o Estado absolutista não é um Estado burguês, o Estado absolutista é um Estado feudal remodelado. É uma rearticulação do Estado feudal. O Estado absolutista é um Estado nobiliárquico. Essa é a interpretação mais recente do Perry Anderson, mais aceita pelos marxistas. Então, justamente, qual é a ideia do Perry Anderson? Na crise do século XIV, nós temos a Europa tomada por fome, a Europa tomada por pestes, a Europa tomada por guerras e a Europa tomada principalmente por revoltas camponesas. Os exércitos feudais, fragmentados, não tinham condição de reprimir essas revoltas camponesas. O que fazem os senhores feudais, o que faz a nobreza? Aceitam o fortalecimento do poder real, aceita que o rei construa um exército nacional, uma tributação nacional, uma burocracia nacional, para reprimir essas revoltas camponesas. Em outras palavras, a nobreza aceita o fortalecimento do rei, a nobreza aceita a existência do Estado absolutista para garantir os seus poderes, para manter a sua supremacia econômica sobre a Europa. Então, justamente, olha a alternativa A. Na perspectiva de Anderson, o Estado absolutista significa um rompimento drástico com a fragmentação política? Sim, o Estado absolutista concentra poderes de burocracia, concentra poderes de formular o seu próprio exército, concentra poderes de cobrar impostos sobre todo o território e concentra poderes sobre o rei, basicamente. No entanto, apesar de ter esse rompimento em relação ao período medieval, nós temos uma manutenção, que é a manutenção da nobreza como grupo dominante, como camada social dominante, que é inclusive a questão B. O grupo dominante nos quadros do Estado absolutista é a nobreza. E é por isso que as revoluções do século XVIII e do século XIX, as revoluções burguesas, derrubam a nobreza do poder. Derrubam esse Estado que é um Estado feudal remodelado, que é um Estado feito para garantir os interesses da nobreza. Essa é a interpretativa. Alternativa C, clássica, pergunta características que constituem um Estado absoluto. Podemos citar inúmeras. Vamos só lembrar algumas. A mais óbvia, no Estado absoluto, o rei é isento de restrições legais. O poder do rei não responde a nenhuma lei, não é limitado por nenhuma lei. Isso por definição, óbvio que há variações que a gente estuda em sala de aula. Mas por definição, o rei é isento de restrições legais.
Por definição, o rei, no Estado absoluto, constitui um exército nacional, poderes, coercitivos, concentrados nas mãos do Estado. O rei cobra impostos sobre todo o território. O rei cria uma burocracia sobre todo o território. O rei cria leis sobre todo o território. Os estados absolutistas recolocam na Europa o direito romano, substituindo o direito medieval, que é o direito consuetudinário, como nós discutimos em sala de aula. Essas são algumas entre as muitas outras que você pode apontar do Estado absolutista. Vamos para a próxima questão. Próxima questão temos um texto do Hobsbawm, da Era das Revoluções, e aqui você tem nesse texto o conceito que a gente trabalhou em sala de aula, que é o conceito de dupla revolução. Quer dizer, temos uma revolução na França, que é a Revolução Francesa. Temos uma revolução na Inglaterra, que é a Revolução Industrial. As duas revoluções acontecem no século XVIII. E estas duas revoluções se expandem por toda a Europa no século XIX, formando as duas, com um papel fundamental na formação do capitalismo, um papel fundamental na formação do Estado burguês. Então veja só, a Revolução Francesa fornece aos estados burgueses a sua base política, a Constituição, que garante os direitos naturais, liberdade, igualdade e propriedade, a questão do direito à vida, a questão dos limites ao poder real, no caso da Constituição, a questão da soberania, que agora está no povo e não mais no rei, e entre vários outros fatores. A Revolução Industrial, por sua vez, fornece ao mundo elementos econômicos, fornece ao mundo já não mais o caráter político desse Estado burguês, mas o caráter econômico, em outras palavras. Revolução Industrial cria divisão entre o que detém os meios de produção e o que não detém os meios de produção, entre burgueses e proletários. Revolução Industrial cria o modo de produção capitalista industrial, que se exporta também para o mundo. Então veja, a França com uma importância principalmente política e a Inglaterra com uma importância principalmente econômica para a formação do Estado burguês capitalista. Na B, você vai ver a questão do nacionalismo. Falamos também em sala de aula. É na Revolução Francesa que surge a ideia de nação. A ideia de nação surge na Revolução Francesa e a ideia de nação se exporta para o mundo também no século XIX, inclusive no Brasil. A ideia de nação brasileira, a ideia de brasileiro é uma criação do século XIX. Muito bem. Na Idade Moderna, não existia a ideia de nação. Você e as outras pessoas que moravam num território não se sentiam membros com interesses em comum. A única coisa que os unia era o fato de serem súditos de um mesmo rei, súditos de uma mesma coroa. Lembrando que muitas vezes um rei não falava nem a língua do território que ele governava. Para você ver como não existia essa coisa de nação. A ideia de uma união de um povo com interesses em comum, que é a ideia de nação, surge na Revolução Francesa, no momento em que os franceses se unem contra o rei. Surge a união dos franceses contra o rei e contra os estados absolutistas que se articulam para esmagar a Revolução Francesa. Isso é fundamental. E é por isso, e é nesse contexto, na França, que surge a ideia de nação, que também é exportada para o mundo no século XIX. Vamos agora para a alternativa C. A C é a mais tranquila, Na Era das Revoluções, nós temos nesse contexto, influenciado pelos mesmos princípios, a independência dos Estados Unidos e todas as independências da América Espanhola. Também você pode citar o caso do Haiti. Dizemos que todas essas revoluções estão nesse mesmo clima, nesse mesmo momento, nesse mesmo Geist revolucionário que era das revoluções colocada aí pelo Hobsbawm. Bastava citar os casos americanos, os Estados Unidos, o Haiti ou qualquer país latino-americano. Questão tranquila, bem trabalhada também em sala de aula. A questão 3, falando sobre Era Vargas, um texto também desse período falando sobre Estado Novo. E o aluno do CPV não teve absolutamente nenhuma dificuldade. Eu lembro, inclusive, que uma dessas 3 questões a gente fez em sala de aula e um aluno chegou a dizer que era uma questão clássica, alternativa C. Então aqui você vai ver na questão A, quais as características da política externa brasileira de 39 a 42?
você ia se lembrar que nesse período o Brasil mantinha o que nós chamamos de equidistância pragmática. Ou seja, o Brasil se relacionava tanto com países do eixo como com os Estados Unidos, tanto com a Alemanha nazista quanto com os Estados Unidos. Então o Brasil buscava manter uma política externa, de certa forma, independente desses conflitos europeus. Como vocês sabem, depois chega um momento que não existe essa possibilidade, com a política da boa vizinhança, tudo mais, e o Brasil se alia aos Estados Unidos. Mas antes disso, nós temos a equidistância pragmática. Questão clássica. A B. Aponte 3 características do regime brasileiro nesse período. Lembrando, nesse período nós temos o Estado Novo, a ditadura de Vargas, tem a primeira característica, uma ditadura de Vargas. Vimos que a ditadura de Vargas era uma ditadura sem partidos políticos. Segunda característica, não tem partidos políticos. Vimos que a ditadura de Vargas era uma ditadura nacionalista. Terceira característica, o nacionalismo. Você podia até tentar fazer uma coisa mais profunda e lembrar da forma como ele se apropria da cultura popular, como vimos no caso do samba, né? Ele pega o samba e cria as escolas de samba como uma forma de se apropriar da cultura popular a modo de favorecer seus interesses. Vimos que ele faz a mesma coisa com a capoeira, transforma a capoeira em símbolo do Brasil, assim como ele faz com o samba. Você podia colocar clássico também o trabalhismo, exaltação do trabalho, combate à figura do malandro, combate ao ócio e a valorização do trabalhador. Vimos isso no caso de vários sambas também. Essas são algumas das muitas características que você podia citar. Podia lembrar características econômicas, né? A questão da industrialização, mas uma industrialização capitaneada pelo Estado. Uma industrialização ligada ao Estado, comandada pelo Estado e baseada na nacionalização de setores chaves da economia, como o caso dos minérios, aí vimos a Vale do Rio Doce, como no caso do aço, e aí vimos a Companhia Siderúrgica Nacional. Isso todos lembram muito bem. Na C, essa clássica também, pede para você dizer as relações entre o fim da Era Vargas e a Segunda Guerra Mundial. Vimos, com a Segunda Guerra Mundial, quando Vargas entra na Segunda Guerra Mundial do lado dos Estados Unidos, surge uma contradição. Os brasileiros estão na Europa lutando contra a ditadura, sendo que o Brasil é uma ditadura. Surge essa contradição no seio do regime varguista e essa é uma das principais causas de sua queda. Tranquilíssimo. Se depender da prova de história, eu tenho certeza que todos vocês passarão no vestibular. Eu quero desejar para vocês uma ótima faculdade. Foi um grande prazer estar com vocês aí esse ano. Muito obrigado. Até a próxima.